Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Voltamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida e esse trimestre nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva. Eu quero convidá-lo para a gente estar indo para a nossa segunda aula, a Igreja em Jerusalém. A Igreja em Jerusalém. O texto áureo está em Lucas 24, versículo 47, que diz assim: E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A verdade prática ou lição espiritual para nossas vidas é essa. A igreja em seus primórdios era essencialmente judaica dentro do contexto e dos limites de Jerusalém. Eu sei que você já leu as leituras diárias e a nossa leitura bíblica em classe está em Atos 3, versículo 1 a 9, que se trata da cura do coxo na porta de Formosa. Nossa introdução. A igreja de Atos dos Apóstolos, do capítulo 6 ao capítulo 7, basicamente ela se restringe aos termos de Jerusalém e apresenta-se como uma igreja essencialmente judaizante. Embora fosse assim, vários importantes acontecimentos ocorreram na igreja em Jerusalém. É interessante observar isso aqui. A princípio, o evangelho foi enviado à casa de Israel. A princípio, os primeiros convertidos eram judeus. Então, a igreja que estava em Jerusalém, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, você vai ver que a igreja de Jerusalém era uma igreja essencialmente judaica. Eles tinham cuidado de guardar a circuncisão, eles guardavam o sábado, eles tinham critérios judaicos para serem observados pela igreja cristã. Mas vamos dar uma olhada na história durante todo esse trimestre. Você vai ver como a igreja sai de Jerusalém e vai alcançar as nações da terra. Primeiro, a cura do coxo. A cura do coxo. O primeiro milagre da era apostólica. O primeiro milagre da história da igreja aconteceu numa porta de entrada em Jerusalém chamada Porta Formosa. Esse coxo tinha mais de 40 anos quando foi curado. Atos 4 e 22. O que indica que ele havia visto Jesus, mas o mestre não o curou. Deixou este milagre para ser operado pelos apóstolos. Porque ele tinha 40 anos e Jesus não tinha ressuscitado há mais de 40 anos. Ele viu Jesus entrar em Jerusalém, mas Jesus não o curou, deixando para que Pedro e João pudessem curá-lo nesse dia memorável. É interessante isso aqui. O primeiro milagre da era apostólica. Depois desse milagre, Pedro foi impulsionado a pregar. A cura do coxo provocou uma mensagem poderosa do apóstolo Pedro, cuja essência foi: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa foi a temática de Pedro aprendida com Jesus, o arrependimento e o perdão dos pecados. A defesa de Pedro diante do Sinédrio, porque depois da cura do coxo, depois da pregação de Pedro, o Sinédrio, que era o tribunal judeu, religioso dos judeus, pegou Pedro e João e os prenderam. Os levaram para ser julgados pelo Sinédrio, para questionar a autoridade e a doutrina dos apóstolos. Com que autoridade vocês estão pregando? Sabe? Que doutrina é essa que vocês estão pregando? Eles questionavam Jesus, porque eles queriam que pregasse Moisés. Eles questionavam a autoridade deles, por quê? Porque eles não tinham formação rabínica nas faculdades de Gamaliel dos judeus. Eles foram formados nos montes, nas praias, ouvindo Jesus, passando a noite inteira recebendo mensagens do Senhor Jesus. Questionados, eles estavam sendo, mas veja a letra D, um coxo ao lado.
A defesa de Pedro podia ser rejeitada, a teologia dos apóstolos poderia ser criticada, a autoridade com que faziam poderia ser questionada, mas o coxo ao lado deles derrubava todos os argumentos. Aleluia! Quando os fariseus que estavam ali, questionando a teologia, questionando a doutrina dos apóstolos, questionando a autoridade dos apóstolos, viram o coxo curado, o milagre operado, não tinham mais o que dizer. Não tinham mais o que dizer, acabaram soltando Pedro e João. É interessante dizer aqui, tenha um coxo ao lado, tenha um testemunho de milagre na sua vida, porque isso quebra todo o argumento filosófico e ideológico dos homens. Barnabé, filho da consolação, em Atos capítulo 4, verso 36 e 37, aparece aí esse personagem muito importante no livro de Atos, Barnabé. Barnabé era um apelido dado pelos apóstolos. Seu verdadeiro nome era José. O nome Barnabé significa filho da consolação. Isto por causa do caráter apaziguador e consolidador de Barnabé. Ele recebeu um apelido dos apóstolos. Esse apelido era filho da consolação, porque ele era um apaziguador. Quando tinha uma situação crítica, discussão, Barnabé chegava e apaziguava. Quando alguém era novo convertido e estava sendo cobrado demais, Barnabé chegava lá e confirmava a fé dessa pessoa. Você vai ver que é assim. Segunda característica de Barnabé, ele era original da tribo de Levi. E o que significa isso? O que indicava o chamado natural para o exercício do sacerdócio. Quem nascia da tribo de Levi era herdeiro do sacerdócio de Israel. Barnabé, portanto, era alguém com profundas marcas para o ministério. Quando alguém nasce de uma família real, diz que tem o sangue azul, mas esse aqui tinha sangue de azeite, sangue de sacerdote, para pastorear e ter paciência com as vidas daqueles que estavam vindo a Cristo. Disse também que ele era natural de Chipre. Natural de Chipre, esta era a ilha do mar Mediterrâneo, possuía uma grande comunidade de judeu-cristãos, o que nos faz entender que Barnabé era tido como um veterano idôneo da fé, porque Chipre, de onde ele era, já tinha uma igreja, uma comunidade cristã de judeus muito grande, muito conhecida. Então ele era um veterano conhecido dos apóstolos e que foi muito utilizado por Deus nesse período tão necessário. Vejamos aqui um acontecimento poderoso na igreja primitiva em Jerusalém. O juízo de Deus na igreja. A tentativa de enganar o Espírito Santo. Em Atos 5, verso 1 a 16. Ananias e Safira concordaram entre si, de forma rebelde, enganar os apóstolos e ludibriar a igreja, o que acarretou em um juízo fulminante sobre eles. O temor e respeito à autoridade dos apóstolos cresceu. Presta bem atenção que juízo de Deus não é coisa só do Antigo Testamento. Juízo de Deus é coisa do Novo Testamento e para nós hoje em dia. Aquele que tenta enganar o Espírito Santo, ludibriar as autoridades da igreja, aquele que tenta enganar a igreja, está debaixo do peso do juízo. E quando o juízo vem na igreja, aumenta a credibilidade e a autoridade dos apóstolos do Senhor. O livramento milagroso da prisão de Pedro. Pedro, preso pelo Sinédrio para esclarecimento, os apóstolos foram retirados da prisão de maneira milagrosa por um anjo, sem que os guardas sequer notassem nada. Os guardas continuaram dormindo, porque o anjo entrou ali na prisão de Pedro e as correntes caíram, as portas se abriram e Pedro pôde ser libertado pelo Senhor de maneira sobrenatural e milagrosa. Nós aprendemos com isso, que Deus estará nos dando livramento das cadeias, das privações, dos bloqueios, das perseguições. O Senhor enviará seu anjo e abrirá as portas para nos libertar de toda e qualquer sanção. Por último, nós vamos encontrar em Atos capítulo 5, o conselho de Gamaliel.
levados diante do sinédrio, comparados a vários aventureiros, ouviram o conselho de Gamaliel. Gamaliel chamou as autoridades judaicas e disse: olha, já houve Teudas, já houve outros aventureiros que quiseram liderar grandes movimentos e acabou em nada. Gamaliel disse: deixa de mão esta obra, porque se não for de Deus, ela por si só se acaba. Mas se for de Deus, vos encontrareis lutando contra Deus. Aí não tem vitória, né? Olha que conselho sábio e maravilhoso. Gamaliel, professor de Saulo, o futuro Paulo. E Saulo não obedeceu. A gente vai falar disso depois. É interessante ouvir isso. A obra, quando é de Deus, não pode ser detida, não pode ser parada, não pode ser bloqueada, porque Deus está nesta obra. A obra é santa e não vai parar. Louvado seja Deus. Queridos, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, quando a gente vai poder aprender mais e mais da palavra do Senhor. Deus abençoe.